Participe do nosso programa Vida Plena, que está de volta aqui na programação da Boa Vontade TV, ligando para a gente, envolvendo seu nome e o nome dos seus familiares na Sagrada Corrente Ecumênica de Orações. No encerramento do programa Vida Plena, uma prece dedicada a você e a sua família. E quem já ligou para a gente pelo 0300 10 07 940 é a Silvana Rodrigues de Almeida, de São João do Meriti, que envolve aqui o nome dos seus familiares na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces. Eduardo Palmieri também já ligou para a gente. Muito obrigada, Eduardo, pela sua manifestação. Ele é de Colina, São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa Vida Plena. O nosso agradecimento também a Márcia Teixeira Calife da Luz, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que pede preces por todos os seus familiares e os seus nomes já estão inclusos na corrente ecumênica de preces. E o programa Vida Plena hoje está conversando sobre saúde, cuidado com o nosso corpo e cuidado com o nosso espírito. Já falávamos no bloco anterior sobre a questão dos cuidados dos trabalhadores diante dos desafios da saúde no campo do trabalho, falando inclusive dos direitos que os trabalhadores possuem. E nós vamos conversar agora sobre a questão da osteoporose, principalmente sobre como prevenir, sobre os tratamentos. E para conversar conosco sobre este assunto, que é um problema de saúde pública no mundo, considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como a epidemia silenciosa do século, nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o ortopedista Dr. Lafayette Lage, nosso convidado, e também a nutricionista Isa Maria Jorge. Gostaria de agradecer primeiramente, Isa, pela presença da senhora aqui no programa Vida Plena. Bom dia e obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando do programa. Doutor Lafayette, também muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço, mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer que a informação acho que é a melhor forma de combater as doenças. Sem dúvida, inclusive porque esse assunto, para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia reconhece que não há dados exatos sobre a incidência da osteoporose no Brasil, mas estima que existam 10 milhões de pessoas sofrendo com a doença. Então, se você tiver dúvidas sobre este assunto, quer participar do nosso programa, entre em contato com a nossa produção 0300 10 07 940. Doutor Lafayette, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, rapidamente, o que é a osteoporose. A osteoporose, a definição é muito simples, é a perda da massa óssea, né? Todos nós temos uma massa óssea, né? Você tem a massa de muscular, gordura tal, e o osso, né? Esse aqui é um osso de poliuretano, mas ele tem um peso, né? E ele tem que ter uma densidade de, vamos supor, de 10 gramas por centímetro quadrado. Não é bem essa densidade, que é quando a gente faz a densitometria óssea, você mede no aparelho, no DEXA-scan, e ele vai medir 10 gramas, na realidade, vai lá, 2 gramas por centímetro quadrado. Aí você faz a densitometria óssea depois de 3 anos de novo, chega lá, está 1,8 gramas por centímetro quadrado, 1 grama por centímetro quadrado. O que acontece? Tá diminuindo. Está num declínio. Está num declínio. Então, a osteoporose é a perda da massa óssea que acaba deixando o osso tão fraco, que é silencioso, como diz uma epidemia silenciosa, é como um câncer. Isso daí ela vai, na realidade, a osteoporose, a massa óssea vai diminuindo, o câncer ele cresce, né? Seja lá o tumor que seja, e no caso o osso ele vai diminuindo a massa óssea até o momento que de repente a pessoa descobre, quebra. Aí que ela sabe que ela está com osteoporose. Normalmente a descoberta vem por causa da fratura, é isso? Normalmente vem por causa da fratura, normalmente fratura uma vértebra, a pessoa tem uma dor nas costas, de repente a vértebra ela dá uma encunhada, né? Que encunha a vértebra, ou um tombinho de nada quebra o punho, que é muito comum, que é as fraturas do punho. Ou, de repente, ela vai se abaixar, faz há pouco tempo atrás, eu tive de operar uma paciente, ela mora sozinha ali no edifício Copan, até ter 86 anos, mora sozinha, foi pegar um jornal debaixo da porta, quando ela se levantou e virou, quebrou, caiu, né? Quer dizer, aí que ela descobriu que ela tinha osteoporose. A alimentação tem ligação, de fato, com a questão da osteoporose? Sim, tem, porque a fonte de cálcio vem da onde? Vem do alimento. Né? Se você não tiver uma boa fonte de cálcio, não tiver um organismo que absorva bem esse cálcio, da onde ele vai tirar essa matéria-prima para a utilização do cálcio? O cálcio é um elemento, né, que compõe o nosso organismo e ele é muito importante. Ele não está só nos ossos, ele tem 99% estão nos ossos, mas 1% fica circulando pelo nosso organismo no sangue. E esse 1% ele não pode variar. Né, porque tem funções, então a contração muscular, a contração do coração, as contrações dos vasos, né, das artérias, tudo isso depende do cálcio que existe no sangue.
Então, se o sangue precisar de cálcio, ele vai tirar dos ossos, né? E aí a fonte do cálcio é a alimentação. Então, é muito importante que as pessoas consumam alimentos ricos em cálcio, e principalmente na infância e na adolescência, que são as épocas que o osso vai ter a maior incorporação de massa, para que ele seja forte o suficiente e aguente depois as perdas que vão ocorrer com a idade. Como disse o Dr. Lafayette, nós temos que fazer a nossa poupança de cálcio, né, até a idade mais ou menos de 30 anos. Então, até a idade mais propícia para você fazer essa reserva é na infância e na adolescência. Então, é muito importante você ter na sua alimentação bastante cálcio. Interessante pensar isso, porque assim, quando a gente fala da osteoporose, a gente considera uma doença das pessoas mais velhas, das pessoas em fase idosa, mas a prevenção começa muito antes, então. Começa antes, na infância. Desde o nascimento, né? Então, e não só a alimentação, né, que o osso realmente é uma poupança de cálcio, aquilo que você adquiriu até os 30 anos, pela ingesta, e não só pela ingesta, pela atividade física também. A prática de Os esportes são fundamentais, esportes terrestres principalmente. Corrida, na corrida, caminhar, esporte, vôlei, futebol, seja o que for, porque você está solicitando pela força da gravidade. Eu vou dar um exemplo assim muito fácil. Se a pessoa ela pega e fratura um braço, né? Fratura o braço, coloca um gesso. Você tem que colocar o gesso para a fratura consolidar. É muito interessante, 2 meses depois que tirou aquele gesso, que consolidou, você vai tirar um raio-x. Se você tirar um raio-x desse antebraço e do outro, você vai ver que esse aqui está com osteoporose. Por quê? Porque ficou 2 meses sem usar. O organismo é sábio, fala, poxa, se você não está tendo solicitação de trabalho desse osso, o organismo vai lá, tira, faz uma osteoporose transitória de desuso. Ele é muito sábio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a atividade física é fundamental, porque se a pessoa que não tem atividade física, que não solicita os ossos, o organismo vai lá, para que eu preciso ter um osso que tem 2 gramas de osso por centímetro quadrado se não preciso disso? O organismo é muito sábio, fácil, eu não vou pôr um osso mais forte daquilo que não precisa. Então ele vai lá e começa a reabsorver o osso. Né? Então, atividade física, alimentação saudável, tomar sol, né? Porque a vitamina D ela é feita na pele, né? Então essas são as coisas normais. Agora existem doenças que causam osteoporose. Semana passada eu atendi um paciente, inclusive o pai dele ele é campeão brasileiro de boxe, ele é boxeador também, e ele tem uma doença que é uma calciúria. O rim dele não segura o cálcio. Isso é uma coisa rara, mas a pessoa solta cálcio pela urina. Esse daí precisa tomar muito mais cuidado ainda, porque não adianta ele ficar tomando cálcio se ele tem uma doença que solta o cálcio, assim como existem doenças que não metabolizam, que a pessoa excreta demais o cálcio, né? E aí você tem outras maneiras, aí você tem que entrar com medicamentos para incorporar, e às vezes não é só cálcio, né? Aí se usam os alendronatos. Existem fatores nutricionais também que interferem, né? Aumenta a excreção de cálcio. Por exemplo? Por exemplo, uma dieta muito rica em proteína, né? Proteína em excesso pode aumentar a excreção de cálcio pela urina. Uma alimentação rica em sal, então o sal também em excesso, né? O sódio, ele é prejudicial. No caso, porque a alimentação do brasileiro é uma alimentação com muito sódio, não é? Muito sódio, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a ingestão de sódio seja de 2 gramas, né? Então, isso é uma quantidade que você vai ter em 5 gramas de sal de cozinha, vamos dizer assim. Mas o consumo do brasileiro chega a ser, às vezes, 12 miligramas. Então, é uma quantidade muito grande pelo tipo de alimentação. Hoje em dia, é muito comum você ter alimentos muito industrializados, né? Então, embutidos, um macarrãozinho instantâneo, que uma porção daquela, que você tem num pacotinho daquele, às vezes tem 2 gramas de sódio. Quer dizer, a quantidade que você precisa no dia todo está no pacotinho. E as versões feitas para as crianças são mais ricas ainda de sódio. Então, olha o risco que essas crianças correm consumindo esse tipo de produto que é muito rico em sódio, né? Aumenta a excreção urinária de cálcio. Em resumo, você quer dizer, doutora Isa, quer dizer que evitar produtos industrializados, né? Tem que comer é muito isso com fácil moderação. sair no supermercado, moderar, tirar o máximo possível. Poxa, você tem hortaliças e você tem a carne,
Tá, mas os produtos industrializados, você chega lá na embalagem, está escrito sódio. Sódio com concentração de cloreto de sódio ou de sódio. É ali que você tem que estar de olho. Tem que olhar nas embalagens. Isso, a nos gente rótulos. falava da alimentação, e daí, por exemplo, mãe, com certeza quem é filho já ouviu a mãe falar assim, bebe leite, que é importante para deixar o osso forte. De fato, o leite é a nossa melhor fonte de cálcio? O leite é uma excelente fonte de cálcio, não só o leite, como os derivados, né? Iogurte, coalhada, queijos, né? Mas assim, o nosso organismo, ele absorve desse cálcio que a gente consome, cerca de 30%. Por quê? Porque existem outros fatores junto com os alimentos que interferem. Então, uma coisa que as crianças gostam muito é o leite com chocolate, não é isso? Sim. Só que o chocolate, ele tem cafeína e tem oxalatos que também interferem na absorção. Então, é preciso cuidar da combinação dos alimentos. E quais né? seriam, por exemplo, combinações a serem evitadas? Então, outros alimentos que são ricos em cálcio também são verduras de cores escuras, né? Feijões e cereais integrais. Mas a gente também tem alguns segredinhos que a gente precisa cuidar na hora que a gente ingerir esses alimentos, né? Então, como é que eu vou combinar os alimentos? Uma refeição que eu tenha leite, é importante eu não ter, então, vegetais. Então, esses suflês que a gente faz, né, que às vezes é comum, você mistura leite com verduras, então você vai ter um prejuízo dessa absorção. Então, o que é importante? É você usar com cuidados, né, com moderação, por exemplo, a selga, a beterraba, a espinafre, que às vezes você tem cálcio, mas eles não estão disponíveis, eles não são muito aproveitados por causa dessas substâncias que eles têm, né, fitatos e oxalatos, que interferem na absorção. Por exemplo, os feijões são boas fontes, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar o feijão e cereais integrais de molho na água, cerca de 8 a 12 horas, para que o fitato que está ali dentro, o oxalato, ele saia para a água, e aí você, desprezando aquela água, você vai tornar esse feijão mais digestivos e vai aproveitar melhor o cálcio. Porque o fitato impede a absorção do cálcio. Eles formam compostos, né? Então. E que são insolúveis e eles são excretados, então, pelas fezes. Você vê que interessante o que ela está falando. Você vê que tem truques aí e assim, eu que atendo muitas pessoas aí de idade, que vem com artrose, com coisa, chegar lá, você pergunta, que medicamento você está tomando? É impressionante a quantidade que essas pessoas de idade tomam de medicamentos, são verdadeiras farmácias, eles chegam a tomar 10, 15, 20 medicamentos por dia, e entre os medicamentos está lá suplementos de cálcio, suplemento disso, suplemento vitamínico. Na minha opinião, não sei se eu estou errado, doutora Isa, mas eu acho que isso não é necessário. É muito mais importante passar numa consulta com um nutricionista, sabe? Aquilo que você vai gastar numa consulta com o nutricionista, você pode ter certeza que você vai economizar demais, porque ela vai tirar pelo menos 3 desses medicamentos, essas vitaminas, essas coisas, está tudo no supermercado, está tudo ali, tudo no alimento. Está tudo no alimento. Né? Nós somos o que comemos, né? A alimentação saudável é o melhor remédio. E uma coisa interessante é que o nosso organismo aproveita muito mais os nutrientes dos alimentos do que esse que você fornece por vitaminas, né? Esses compostos, suplementos que você toma. Né? Então, o nosso organismo, ele é sábio, né? Ele prefere aquilo que está contido nos alimentos. Né? A quantidade de informações é enorme. Você viu, ela só deu algumas dicas, né? O chocolate. Mas uma vez que a pessoa tem uma fratura, descobre que tem osteoporose, o que ela pode fazer, doutora? Então, se ela descobre que ela tem osteoporose por uma fratura, é uma pena porque, bom, antes tarde do que nunca, mas de certo modo é tarde, mas tem que tomar uma atitude. O que ela pode fazer? Primeira coisa, procurar um nutricionista para acertar a dieta, fundamental. Segunda coisa, o ortopedista vai orientar exercícios físicos específicos para fortalecimento muscular. Então, a pessoa de idade, normalmente a osteoporose vai aparecer depois dos 50 anos de idade, né? Então, atividade física, por quê? Atividade física, o músculo, você tem que fortalecer a musculatura porque o músculo o músculo é aderido ao osso. Então, se eu faço uma contração, ele tá contraindo o osso. Então, musculação, atividade física e aí a investigação, ver se não tem outras doenças associadas. Por exemplo, um hipotiroidismo, um hiperparatiroidismo muito frequente, são doenças da paratireoide. Então tem que fazer uma avaliação hormonal. E aí quem faz essa avaliação, o ortopedista não é o médico mais próprio para tratar de osteoporose. O ortopedista, ele entra na hora que quebra. Daí a gente vai lá, a gente sabe fazer isso aqui, não é um serviço meio de marceneiro. Vai lá, põe uma placa, parafuso. Mas a parte metabólica, é o endocrinologista que deve trabalhar junto com o nutricionista e ver se existe algum distúrbio metabólico. Então, fazer essa investigação, porque ele pode ter uma calciúria, ele pode ter um hipotiroidismo, um hiperparatiroidismo, enfim, 1000 doenças que dão problemas no metabolismo, né? E aí sim, existem medicamentos específicos.
Uma coisa que é comum, que seria interessante de eu citar aqui, que muita gente que está com dor na coxa, tá? Vai no médico, o médico fala, isso aí é ciática. Vai no outro médico, não, isso é ciática, não, isso aí é irradiação do quadril, isso aí é irradiação do joelho. Nossa, eu me cuido também, eu tomo remédio para osteoporose, eu tomo aquilo, eu tomo alendronato, tomo Bonviva, tomo isso. Esses remédios para osteoporose, quando eles são tomados por um tempo prolongado, ele deixa o osso muito duro. E o osso, se você olhar aqui, ó, se você ver todo o osso, é que nem isso aqui é um cilindro. Né? É que nem um mastro de veleiro. O mastro de um veleiro não é um tubo rígido, ele tem que ter uma elasticidade. O osso ele tem uma elasticidade, ele é furado, que nem isso aqui, exatamente assim. Quando você fortalece demais esse osso, ele perde a elasticidade, porque cada vez que você pisa, ele se deforma. O que acontece nessas pessoas que se cuidam bem demais? Elas podem ficar com o osso tão duro e ter uma fratura de estresse. E elas vão no médico, o médico fala, isso aí é ciatalgia, é coluna. Já vi pacientes serem operados da coluna porque achavam que era... Chega lá, a dor continuava, era uma fratura de estresse. E de repente essa pessoa, pum, ela quebra, só que o osso não quebra aqui. Normalmente as fraturas são aqui. Ele quebra no meio. Tá? Então, só para alertar, não é para parar de tomar um remédio para osteoporose. Tem que ter acompanhamento médico. Tem que ter acompanhamento, mas dor na coxa é sinal de alerta e normalmente o diagnóstico é feito ou através de uma ressonância nuclear magnética da coxa ou através de um mapeamento ósseo que vai ter uma hipercaptação e mostra que a pessoa está com fratura de estresse. Se acontecer isso, provavelmente seu médico detectando isso, você vai ter que parar de tomar esse remédio por um tempo, esperar essa fratura consolidar para depois continuar. Sim. Mas vale a pena tomar. Né, o remédio. Independente da questão, gente, o acompanhamento médico, o acompanhamento profissional é fundamental para que a gente consiga fazer a melhor escolha, buscar uma alimentação equilibrada para prevenir as doenças, buscar o tratamento adequado, uma vez que a doença é diagnosticada. E a gente vai continuar conversando sobre esse assunto em outras oportunidades aqui no programa Vida Plena. Doutor Lafayette, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Vida Plena. Isso é uma honra, eu adoro vir aqui porque... para manter a vida plena das pessoas. Tereza, muito obrigada. Também seja eu poderia completar, não claro, sei como está o tempo, mas assim, tem pessoas que são vegetarianas e não consomem produtos como leite, né? Então, essas pessoas têm como alternativa o leite de soja. Mas é importante ela ir, quando ela for comprar, ela olhar se é leite de soja ou é uma bebida láctea à base de soja. Porque o leite de soja vai ter bastante cálcio, vai ter, para um copo de 200 ml, vai ter 240 miligramas de cálcio. Então, é isso que é importante ela olhar, se é um leite de soja. Também tem o tofu, né, que também é rico em cálcio, e outros alimentos de origem animal, vegetal, como eu disse, que ela pode usar, que são as verduras verdes, couve, brócolis, agrião, rúcula, mas precisa comer bastante quantidade todos os dias. Os grãos, os feijões, mas comer bastante, né? Porque a necessidade para uma pessoa adulta é em torno de 1.000 miligramas de cálcio por dia, que é uma quantidade bastante grande. Para vocês terem uma ideia, 1 litro de leite tem 1.200 miligramas. Então, precisa consumir quase que 1 litro de leite todo dia, né? Se ela é gestante ou está amamentando, essas necessidades aumentam para 1.300. E a pessoa após os 50 anos, ou pessoas muito idosas, a partir de 70 anos, que também precisa de um bom aporte de cálcio, precisam ingerir cerca de 1.300 a 1.500. Então, precisa cuidar dessa alimentação, olhar os alimentos fonte de cálcio e comer, prestando atenção também nesses alimentos que também inibem o cálcio. Então, como bebidas gaseificadas, refrigerantes que tem sódio, tem fósforo, alteram, né? Café em excesso, chá em excesso, chocolate, são alimentos que devem ser evitados. Também o álcool, que em excesso vai, como ele é metabolizado no fígado, e o fígado também é um lugar onde a vitamina D precisa passar para que ela seja ativa, né? Então, se você toma álcool em excesso, isso daí também vai prejudicar a absorção. Cigarro, álcool. Então, essas coisas as pessoas precisam cuidar bem da saúde, evitando essas coisas que vão fazer mal para a sua saúde e também para a saúde dos ossos. Isso, agora não, eu sei que o tempo acabou, agora se a gente não falar isso é muito importante, porque eu estou falando em atividade física, a pessoa de idade, ou se você nunca fez uma profilaxia para osteoporose, não comece a fazer atividade física sem antes passar numa avaliação médica. Porque senão, você pode ter um probleminha de joelho torto, começa a andar numa esteira, vai no personal, vai no professor de educação física, não vou malhar.
Primeiro faz uma avaliação para ver se as suas articulações estão bem, o que pode, o que não pode fazer, que exercício fazer. Tomar sol todos os dias. Aí sim, o ortopedista entra, tem que fazer uma avaliação com o ortopedista, dá uma olhada, se você nunca fez prevenção de osteoporose e passou dos 50 anos, tem que ver, principalmente as mulheres que entram na menopausa, os ovários se aposentam, tem que fazer reposição hormonal. Sei que o tempo está curto, desculpa, mas é que eu falo em fazer atividade física, as pessoas vão fazer atividade física, se arrebentam e depois vêm procurar a gente com dor. Primeiro, ir no E a médico. preocupação da Boa Vontade TV é sempre levar o conteúdo de forma clara para você. Então ficaram todas as dicas, né, gente? Alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, tomar sol diariamente e, é claro, sempre com acompanhamento médico, que é fundamental para que todas essas atitudes sejam mais saudáveis possíveis. Estivemos conversando hoje com o ortopedista Dr. Lafayette Lage, também com a nutricionista Isa Maria Jorge, sobre osteoporose, os cuidados que você pode e deve ter aí na sua casa desde a infância para que se evite este problema de saúde, que a Organização Mundial da Saúde, inclusive a OMS, já tem considerado como epidemia silenciosa do século. Se você tiver dúvidas ainda sobre esse tema, entre em contato conosco, nós encaminhamos suas perguntas aos nossos convidados. O nosso telefone é o 0300 10 07 940. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.